É uma satisfação estar aqui na mediação da palestra da professora Vera Capellini, que vai trazer uma importante temática altamente imbricada na docência, que é a relação ensino-aprendizagem. Então, convido a professora Vera a compor a mesa. Bom, a professora Vera, ela possui graduação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação Especial, realizou pós-doutorado na Universidade de Alcalá, na Espanha, e, após, defendeu a sua livre docência em Educação Especial. Ela é professora titular do Departamento de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem e do Programa de Mestrado Profissional em Docência para a Educação Básica, da Faculdade de Ciências da Unesp, campus de Bauru. Ela é bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq e tem experiência na área de educação, com ênfase em formação inicial e continuada de professores, prática de ensino, inclusão escolar e avaliação educacional. Ela é líder do grupo de pesquisa A Inclusão da Pessoa com Deficiência, TGD e Superdotação e os Contextos de Aprendizagem e Desenvolvimento. É membro do Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica e, atualmente, é diretora da Faculdade de Ciências da Unesp, campus de Bauru. Professora Vera, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Passo a palavra para a professora Vera. Muito obrigada, Fábio. Eu peço licença para falar em pé. Vou pegar um pouquinho de água. Ai, obrigada. Bom, como pedagoga que sou, a experiência didática nos últimos 18 anos no ensino superior, mas eu não deixo de ter o pé na sala de aula, pensando lá desde a educação infantil. Então, como pedagoga, é muito importante, sobretudo no tema ensinar e aprender, nós pensarmos sobre como a gente conduz esta atividade tão importante na formação dos nossos profissionais, futuros profissionais, mas pensando que eles são nossos estudantes. Então, hoje eu trouxe aqui, não pretendo me alongar, então a gente combinou com o CEDEP 3, de ter uma fala, de ter perguntas. Então, eu começo introduzindo a minha apresentação. Primeiramente, agradecendo o convite ao CEDEP 3, na pessoa do professor Júlio, para estar aqui. Então, é uma honra. Segunda honra que eu me sinto de ter o professor Braz, a Faculdade de Ciências, a Adriana, a Ana da IBEM, a Glorinha, e entre outros, que plantaram essa semente, que iniciaram esse trabalho, do qual eu fui fruto, porque eu passei pelas oficinas. E hoje estar na direção me enche de alegria. Então, eu trouxe aqui uma proposta de fazer uma breve apresentação, um aquecimento, perpassar no trabalho educativo, na função social, no conceito de ensinar e aprender, problematização e algumas considerações finais. Nesse sentido, já começo fazendo uma pequena apresentação, e como está gravando, eu não poderia ser diferente. Como eu trabalho com educação especial, numa perspectiva inclusiva, hoje os que estão presentes podem não ter alguém com deficiência visual. Porém, quando a gente vai falar sobre o ensinar e o aprender para todos e para cada um, as práticas pedagógicas universais têm sido muito debatidas na atualidade. E uma delas é o desenho universal da aprendizagem, dentre outros. Portanto, se daqui 20 anos, 15 anos, alguém com deficiência visual, portanto cego, estiver assistindo, gostaria de deixar como um primeiro conteúdo trazido, vivenciado nesta manhã. Eu sou uma mulher de 57 anos, parda, cabelos bem encaracolados, hoje eles estão semi-presos. Eu uso um óculos que tem a haste dourada, e a haste de madeira e o arco dourado. Eu estou usando um vestido verde, com flores bem laranjas e algumas bolas pretas. Uso um colar branco, o colar ele é de bolinhas menores e tem um círculo maior. Uso um brinco branco combinando com o colar. Estou com um microfone, né,
de cabo, não o de boca. E atrás de mim, na minha apresentação, tem uma foto minha, que não estava com o cabelo tão encaracolado, ali era produzido, está mais liso. E tem uma frase: quem sou eu e de onde falo? Quando pensamos na intencionalidade pedagógica, é fundamental que nesta relação dialógica a gente tenha clareza de quem fala e de quem aprende. E conheça quem fala e quem aprende. Como tal, de modo muito resumido, a organização do evento ela é toda conectada. Que a gente escutou brevemente aqui, que uma surpresa, ao contar de alguém, ela fala de uma característica. Eu também, sem conversar com ela, falo da minha. Tem esse coraçãozinho aqui. Então, quem vos fala? Pedagoga, que não teve oportunidade de estudar na escola pública na graduação, que prestou psicologia como primeira opção, portanto, pedagogia foi a segunda opção. À época tinha isso. Eu estudei na Unimep e, portanto, não como primeira opção, mas escolhendo pedagogia como segunda por questões econômicas, era o dobro do valor, eu fiz. Então, sou uma pedagoga, mestre especializada em psicodrama, mestre e doutora em educação especial, como falou aqui. Mas quem sou eu? Eu sou a Verinha, que tem um coração azul, porque a Unesp é meu segundo lar. Então, aqui o azul da Unesp. Mas que eu escolhi verde em várias questões, não só porque é a cor da UFC, porque eu também sou palmeirense. Eu sou casada, mãe de 3 filhos, e aqui um pouquinho da minha atuação na universidade. Perpassei muitos colegiados e funções e atribuições, mas o que nos une aqui? Sou professora. Ontem o Tato falou, né, do trabalho. O trabalho que eu exerço nesta instituição, deixa eu ver se está aqui, para ficar com luz, aqui. Nesta instituição que meu coração bate todos os dias, que me faz acordar e ir para o meu trabalho, essa instituição, né, que é a Unesp, nela eu já fui aluna, porque eu já fiz disciplinas na pós-graduação, embora eu seja aluna de outra instituição, esta interdisciplinaridade já comungava na minha formação. Estudando em outra, eu fiz disciplina na Unesp, pela comodidade de morar em Bauru e fazer uma disciplina lá e aproveitar no meu curso. Eu estou na Faculdade de Ciências, no momento, diretora, mas já fui professora, coordenadora de curso, presidi a CPE, já fui da CPEU, já fui da CPP, ou seja, todos os colegiados no âmbito da unidade. No âmbito da universidade, eu já presidi o Fórum de Vice-Diretores, fui vice-presidente e presidente do Fórum de Vices. Hoje, eu tenho o maior orgulho de 2 atribuições que a gestão reitoral me atribui. Uma delas, eu coordeno a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. Esta comissão existe, comecei nela como membro na gestão anterior e hoje eu a presido. E para vocês que estão chegando, ela é muito importante, porque ela diz e ela comunga, e ela explicita, e está no nosso documento, que nós temos uma instituição que tem como propósito ser acessível e inclusiva. Cada dia mais. Ela ainda não é, mas ela tem como meta ampliar culturas, políticas e práticas inclusivas. E eu coordeno o NTAPS, que é o Núcleo Técnico de Atenção Psicossocial. Não vou falar sobre isso aqui, mas quem vos fala é esta Verinha que está aqui. Esse NTAPS, ele não é mais de Bauru e nem da FC, ele é de toda a Unesp. E eu aprendi, porque nós aprendemos com o outro, na relação com o outro, que toda vez que a gente tem uma intencionalidade, um planejamento para uma atividade didática, portanto, não de senso comum, e eu não nego que imprevistos acontecem, mas improviso, o salário que eu recebo a cada dia, a cada 5º dia útil, não me permite, como docente dessa instituição de alta competência, que tenha imprevisto, que tenha improviso. Imprevistos acontecem aqui em qualquer parte do mundo. Improviso é não ser educação.
formal, porque educação formal requer intencionalidade. E, como tal, a minha intencionalidade para esta manhã, com muitas borboletas no estômago, por conta da responsabilidade, era que, ao pensar que a gente pudesse ter um aquecimento. O que seria o aquecimento nessa didática, nesse processo de intencionalidade pedagógica, que pensa em ensinar o quê, como e para alguém? No como, o aquecimento é essencial, que é quando eu preparo o terreno para plantar a semente, o conteúdo, a formação. E aí eu convido vocês a escutarem comigo essa canção que fala sobre o tema que eu fui convidada para proferir essa fala. Por favor. Sabe como é e como deve ser o educador que bem ensina a aprender. Todo educador é ser de criação, e quem aprende, aprende e reinventa a lição. Sendo progressista ou conservador, não há docência sem discência na educação. E tem mais sentido o ato de educar, se ensinar e aprender for sobretudo humanizar. Partir das culturas, das relações humanas, construir conhecimento para a vida e para transformar. Com curiosidade, com alegria, com sabedoria, educar para ser mais. Ética, estética, força criadora, resistir, dúvida, rebelde, transformar e não só repetir. Problematizar a educação bancária, criticar e superá-la. Ensinar e aprender, sempre com muita vontade. Afirmar todos os dias a nossa dignidade. Sabe como é e como deve ser, a educadora bem ensina a aprender. Toda educadora é ser de criação, e quem aprende, aprende e reinventa a lição. Então, para aquecer o coração, ao pensar e planejar com muita intencionalidade, eu escolhi trazer essa canção para aquecer. Como ponto de partida, embora é uma fala que não tem objetivo e não há nenhuma intenção minha aqui de, ao concluir, que vocês possam sair daqui com receitas, porque não há. O Betinho, ele disse que, fizeram para ele essa pergunta: receitas, Betinho, para a gente ter um bom projeto, uma boa proposta didática ou de solução. Ele falava especialmente da fome, e ele disse: não há receitas, mas seria muito bom personalizar o problema e humanizar a solução. Essa não é fala minha, é dele. E, nesse sentido, o ponto de partida, eu trouxe o trecho, por isso eu trouxe poucas citações, mas aqui eu trouxe o trecho na íntegra do Saviani, e ele fala do nosso trabalho, porque o que nos une, então, é a prática pedagógica, neste trabalho de ser professor, e como tal, esse ato, que é a nossa ação, a nossa praxis, porque prática sem teoria é praticismo, e teoria sem prática não transforma. E a educação tem como objetivo a transformação. Então, essa praxis cotidiana que nós temos, ela é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo, que é único, que é singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. E aí eu costumo brincar: me perdoe os que já passaram pela
recepção da FC, porque lá eu disse os 4 Hs, aqui eu vou falar de um. Quando eu falo da humanização, não é uma tarefa da educação básica, não é uma tarefa do ensino superior, é de toda a educação, em todos os níveis de ensino. E filho de peixe, peixinho é. E filho de humano, os da FC, se puder responder, por favor. Filho de humano, humano, não é. Que bom. O homem, enquanto ser humano, é o único que não nasce humano. Ele só se humaniza se ele tiver a oportunidade de se humanizar. E esta foi uma das afirmações que, antes de eu assinar o contrato de bem-vindo, de dizer, você é agora um docente da Unesp, os que passaram pela direção da Verinha ouviram os 4 Hs. Aqui eu trouxe esse da questão da humanização. E, em suma, quando a gente pensa nessa função da escola, e a Unesp é uma escola, porque produz ensino intencional, ela é socializar o conhecimento, que é produzido historicamente. No anterior, fala da importância do coletivo, produzido pela humanidade, para quê? Para a promoção do desenvolvimento humano. E a relação entre o ensino e a aprendizagem, ela é tão importante que a aprendizagem, quando ocorre, ela é mola propulsora de desenvolvimento humano. Portanto, se ela não ocorre, a gente não está cumprindo a nossa função. Eu não vou falar sobre a missão da Unesp, mas eu fiquei tão feliz de ver uma conexão entre o propósito, porque vai ter esse tema, e vai ter temas de outras metodologias, mas se você tem dúvida como docente, se cada dia que você acorda e vai para a sala de aula, e vai para uma reunião, e participa num colegiado, do que tem que guiar o seu fazer, aquilo que no projeto político-pedagógico precisa estar explicitado, não para ficar na gaveta, mas para balizar a nossa ação. Se você tem dúvida, volta para a missão da Unesp. E, ao voltar para a missão, e fomos contratados por esta instituição, é esta missão que tem que guiar a nossa praxis. Porque, se eu estiver caminhando em outra direção, eu estou recebendo um salário público, pago com muito suor pela sociedade, e não estou corroborando e contribuindo para aquilo que é a missão desta instituição. Portanto, cabe reflexão. Então, nesse sentido, eu não vou ler, mas eu digo para vocês do papel que tem, na dúvida do seu fazer, vá para a missão. Porque ali está explicitado o nosso propósito enquanto instituição. E aí, nesse sentido, eu falei lá na introdução que brevemente, porque com certeza os que fizeram licenciatura passaram por psicologia da educação, passaram por didática. Mas quando eu trabalho na Unesp como professor, e o que nos une à prática pedagógica, independente do curso, todos somos professores. E, portanto, está na LDB, e, portanto, é lei, que toda instituição de ensino precisa ofertar formação continuada para os seus docentes. E toda instituição tem que ter um projeto político-pedagógico que, como tal, o fazer dos seus trabalhadores tem que comungar com o que está explicitado nesse projeto. Olha como é sério. E, mais ainda, este projeto tem que ser público para a sociedade. Ele tem que ser construído coletivamente, envolvendo, inclusive, a sociedade. Então, aqui, quando foi sugerido o tema do intrinsecamente relacionados, vocês observaram que o processo de ensino e da aprendizagem, para alguns autores, ele vem como hífen. Ensino-aprendizagem. Eu trago aqui uma reflexão a partir dos meus estudos, que vocês viram que não foram poucos, porque estudar, a Unesp me deu a oportunidade de estudar muito, de me desenvolver, de fazer o meu pós-doc fora, de ser a única mulher titular nativa na Unesp na área da educação. E isso a Unesp me deu, a sociedade me deu, porque como servidora pública eu tenho que servir. E como tal, eu prefiro usar ensino e aprendizagem, que eles podem ser, de fato, dissociado, a depender de quem faz e da intencionalidade.
eles podem estar intrinsecamente relacionados e eles podem ser interdependentes ou dependentes. Na concepção de educação que eu acredito, que eu tomo como base, eles são interdependentes. Porém, o ensino, muitas vezes, pode ser de uma única forma, não deveria. Mas a aprendizagem é singular. Ela é de cada um, ela é singular. E nós precisamos, então, ter essa clareza, que a mediação do professor, por conta dessa intencionalidade, ela tem que ter o objetivo de promover a aprendizagem. E, portanto, vocês vão ver uma tríade no seguinte, a aprendizagem é esse processo ativo de apropriação do conhecimento e ele impulsiona o desenvolvimento. E, portanto, é necessário que tenha que eu considere várias variáveis que interferem nessa relação. É importante, nessa função desempenhada, que vai ter essa relação, a gente ter o princípio do conteúdo. Ele é importante, eu tenho que ser, de fato, expert naquilo que eu me proponho a ensinar. E não tem problema se você não sabe tudo, está tudo bem. Porque hoje, diferente de 50 anos atrás, eu não acessava o conhecimento produzido na ponta do dedo. Hoje eu acesso das melhores bibliotecas do mundo o conhecimento produzido. Então, tudo bem se você tiver borboletas como eu tive hoje de manhã, mas você vai precisar estudar sempre. Expert no conteúdo. Ele sozinho dá conta? Não, joga no lixo. A música falou da educação bancária. Ele não serve para a missão da Unesp. Eu preciso ter claro que esse conteúdo, que é o quê? E que sentido tem para a formação humana, como eu vou ensinar? E aí eu não vou dar uma aula de toda a didática, mas eu já sei que na programação, inclusive, tem a questão de muitas técnicas e métodos balizados pela ciência. E se eu sou um professor que não acredito na ciência, eu também tenho que repensar minha prática. E a ciência diz que o modo que a gente vem ensinando nos últimos anos não tem produzido efeito. Então, alguma coisa precisa ser mudado. A gente precisa ter claro o objetivo. Para quê? Para formar um engenheiro, um médico, um artista, um professor. Para quê? E esse para quê, com qual função? Não perca de vista a missão, a humanização, a transformação dessas desigualdades que existem no mundo. E destinatário, para quem? E aí, gente, para quem? Se eu desconsidero quem é meu aluno, se eu desconsidero do que ele gosta, quais são os interesses, qual conhecimento prévio ele tem do objeto, eu estou perdendo a capacidade de, com base na ciência, prover um ensino de qualidade, que está previsto no Plano Nacional de Educação, na nossa missão. E aí, aqui eu trago só para vocês terem muito claro, para revisitar, e para quem não é da área pedagógica, o quanto é importante, porque está professor, portanto, você não é um cientista só, você foi contratado para ser professor, que na sequência vocês vão discutir sobre a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, mas olha só, é muito importante que a gente tenha claro que esse ensino ele ocorre em todas as etapas. Quando a gente pensa no processo de aprender, a gente não para de aprender porque é adulto. E ao ter isso como princípio, a gente precisa lembrar, olha aqui, que trata de dois níveis. O real ou afetivo, que são as informações que ele já traz. Verinha, mas essa história da educação básica, essa história da cota, da permanência, o que ele traz é muito pouco. Está escrito aqui. Se trata de ver o nível que ele traz. É real. Me desculpa, se você está pensando no aluno ideal, a gente está na universidade errada. A Unesp tem como propósito ser inclusiva, plural, múltipla. E, portanto, o aluno que vem é o que vem. Para crianças, eu costumo dizer, é o catarrento, é o piolento, é o que a mãe está na zona, é o que o pai está preso. Para nós, é o que tem dificuldades socioemocionais, que tem uma dificuldade geracional, que não aprendeu a ter rotina, que tem dificuldade de leitura, de escrita, que no nosso país o professor dele não foi valorizado e, portanto, muitas vezes deu aula em 3 escolas. É este aluno real. Também tem aquele que vem, que é acima da média? Também tem. A gente trabalha com a diversidade humana. E, como tal, precisamos considerar
a singularidade de cada um. Eu gosto muito desse conceito, está na minha tese. Verinha, o que é inclusão? Para mim, inclusão é que respeita, valoriza, potencializa, promove aprendizagem para desenvolvimento da diversidade humana, mas que respeita, considera, leva em conta a singularidade de cada um. A singularidade de cada um. Se não respeitar a singularidade, a gente não está cumprindo o nosso papel e missão de ser para todos, inclusiva e com qualidade. E aí, aqui o Libânio, a gente tem hoje aqui, né, a Luciana, que escolheu vir para a Unesp, e ela teve o prazer, né, de trabalhar lá na instituição, que nós aprendemos muito com esse autor, e ele fala dessa relação, então, pensando no tema. Olha, a relação entre ensino e aprendizagem, aqui não é palavras minhas, é citação, eu falei que ia trazer poucas, lá na página 90 do Libânio. Esta relação entre ensino e aprendizagem, ela não é mecânica. Ela não é uma simples transmissão do professor que ensina para um aluno que aprende. Portanto, ela é uma relação recíproca, na qual se destacam o papel de quem está dirigindo, do professor e da atividade dos alunos. Dessa forma, podemos perceber que o ensino visa estimular, dirigir, incentivar, impulsionar o processo de aprendizagem dos nossos alunos. E aí eu pergunto para vocês, será que neste momento está acontecendo isso? Ontem, na mesa de abertura, da cerimônia de abertura oficial, várias falas, né, do presente, do passado e do futuro. Eu deposito muito em vocês a confiança que, num futuro, a gente tenha esta concepção de ensino e aprendizagem, que leve em conta quem é o meu aluno, que motiva, porque hoje eu tenho estudado por que os alunos evadem. Eu tenho o privilégio de ter o Marcelo, meu diretor acadêmico, que apoia a Prograde. E, como tal, a gente conversa muito, e ele fez mestrado agora, sobre a evasão na universidade da FC, FAAC e FEB, porque é o campus que eu estou. E os dados são muito tristes. Quando a gente pensa que a aprendizagem ela não se distingue entre alunos e crianças, de fato, eu preciso ter essa compreensão desse processo em qualquer idade, que eu tenho uma responsabilidade de ter a intencionalidade, que eu tenho que ensinar, que essa motivação para o aprender, ela é essencial para que ele aprenda, e que é singular. E eu tenho depoimentos assim, professora Verinha, ou lá, né? Porque professora Verinha eu recebo na minha sala. NTAPs, eu tenho depoimentos das queixas que vão procurar. Eu participei do Bem Viver para Todos, e num grupo de trabalho muito lindo, que a gente coletou informações sobre o que os alunos, o que adoecia, o que contribuía, tanto para ele ter dificuldade, quanto para ele ter depressão, ansiedade, etc. E os depoimentos são muito tristes. Nós, diretores, tivemos uma apresentação da Cláudia, nossa ouvidora, e algumas frases que ela postou para nós, elas são de embrulhar o estômago. Elas são de pensar assim, o que eu estou fazendo aqui nesta instituição? E eu não estou generalizando, porque que bom que não é a maioria. Mas se tem uma minoria fazendo isso, a gente tem muito, muito estrago nos alunos que não concluem, que evadem. E eu preciso pensar sobre isso a cada dia quando eu entro dentro da sala de aula. Então, olha só, pode ser que tenha ensino que não garante aprendizagem. Mas sempre que tem aprendizagem, teve ensino. É necessário eu ter essa clareza. E aí, quando a gente pensa na Unesp, eu já estou caminhando para a minha reta aqui de problematizar, quando eu penso na Unesp, plural, inclusiva, múltipla, vocês que estão chegando, esse nosso mapinha, vocês vão vê-los várias vezes, mas quando eu penso nessa Unesp, que na relação entre ensinar e aprender, precisa considerar o contexto, quem é meu aluno, quem são nossos alunos aqui, nessa Unesp, nos diferentes rincões aqui, de norte a sul do país, do estado. Quem são os nossos alunos? O aluno de cotas, o aluno das políticas de ações afirmativas, os que chegarão agora da educação básica. Quem são eles? Se eu não penso quem são eles, esta relação entre quem ensina e quem aprende, a intencionalidade está comprometida. Se o meu aluno não vê em mim
o docente, e o Paulo Freire nos ensina que a gente aprende a música, para quem não percebeu, eu dou dica, pode ser o livro de bolso de vocês, de todos que fizeram licenciatura ou não. Pedagogia da autonomia, eu falo que pode ser de bolso, porque o meu era pequenininho, a versão nova acho que é maior, mas a minha era bem pequenininha, igual aquelas bíblias que as pessoas distribuem, é pequenininho, mas o conteúdo é de uma imensidão. E ele fala, atenção, na docência precisa ter discência. E ele diz que a gente ensina mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala. E nós temos alunos que dizem, professora Verinha, eu tenho medo de levantar a mão e perguntar, porque o meu professor diz que eu sou burro. Porque o meu professor diz, o que você está fazendo aqui na universidade? E isso não é na educação básica, isso é agora, 2023, pós-pandemia, para o nosso aluno. Eu tenho aluno que diz, professora, eu vou trancar o mestrado ou o doutorado porque eu travo, eu tenho tanto medo de escrever e pôr no papel e não ser o que o meu orientador espera de mim. E eu estou falando isso porque a gente tem acompanhado no curso de letramento científico, inspirado pela professora Márcia, que vocês vão ter o prazer de ouvir à tarde, que ela me colocou esse desafio. Verinha, se tem problema, como a gente ataca o problema? Vamos fazer um trabalho com essa frente. E a gente tem feito, no ano de 22 e de 23, ininterrupto, e tem tido mais de 600 alunos de graduação e pós-graduação que estão fazendo. E a maior queixa na hora de produzir é a relação entre quem ensina e quem aprende, entre o orientador e o orientado. Olha como é sério. E eu estou falando de humanização. Eu não estou falando de alunos para o mercado. Eles vão para o mundo do trabalho, no qual pode ter o mercado, no qual pode ter instituição, pode ter nós da Unesp, pode ter serviço público nas diferentes áreas. Mas a gente tem na missão a humanização. Então, quando eu penso na Unesp, como ensinar a todos? Como diminuir a evasão? Como aumentar a motivação? Com certeza, nesta relação entre quem ensina e quem aprende. Se não tem brilho no olho, paixão, alegria, intencionalidade, romper com o modelo conteudista, individualista, provavelmente a gente não vai conseguir mudar os dados. Pelo contrário, a gente vai continuar aumentando a evasão, não vai ter motivação. Porque hoje, para saber algum conceito ou conteúdo, não precisa da universidade. O Dr. Google e as melhores instituições estão lá. Mas a relação estabelecida entre quem ensina e quem aprende, a intencionalidade da humanização, que filho de peixe, peixinho é, mas humano se torna humano, e que humano ele se tornará, depende da relação de quem está fazendo essa mediação pedagógica, diz tudo para nós, diz tudo. E muitas vezes há uma preocupação de ficar com o cabelo branco, de cumprir o conteúdo. Parem. Cumprir o conteúdo não é garantia de aprendizagem. O conteúdo é soberano, ele tem o lugar dele preponderante. Mas antes, para acessar esse conteúdo, ele precisava ser transmitido no dia a dia na sala de aula, porque não tinha como. Hoje ele está lá, e o que eu faço com ele me diz como. E aí eu não preciso, de fato, perder um tempo enorme só preocupado com o conteúdo em detrimento da relação, da humanização, da afetividade de quem é meu aluno, porque tudo isso vai impactar se ele vai concluir ou não. Que profissional ele vai ser ou não. Professora Verinha, tem métodos? Libânio de novo, ele diz que tem vários. Tá? Vários. E tem mesmo. Eu não estou aqui para falar de todos, né? Então, tem as metodologias ativas, aprendizagem cooperativa. Aprendizagem cooperativa, que é uma metodologia de ensino e de aprendizagem. Tem problematização, tem brainstorm, tem aula passeio, tem vários. E vale a pena vocês conhecerem. Tem vários. E vários, inclusive, experiências que mostram o quão é bem sucedido quando tem. Mas eu diria para vocês, de fato, que as abordagens universalistas, eu acabei de comprar um livro agora no Congresso Brasileiro de Educação, especial, e ela traz de novo essa reflexão, que quando eu penso no ensino para todos e cada um, as abordagens universalistas, e dentre elas tem várias, mas eu quero chamar a atenção de vocês. A LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, portanto é lei.
É lei, viu, gente? Sabe o que é lei? Lei não é parâmetros, diretrizes, é lei. Nesta lei, que é de 2015, está escrito que uma instituição que tem como lema ser inclusiva, portanto, para todos e considera cada um, ela tem que prover um ensino com base no desenho universal da aprendizagem. Está escrito lá. E se você vai ter uma relação entre quem ensina e quem aprende, vai desenvolver uma intencionalidade pedagógica, e não conhece o que está na lei, que é de pensar em cada aluno com as suas características, singularidade, para minimizar, olha aí, barreiras que possam estar dificultando ele acessar o currículo, olha lá, ele acessar o currículo, a gente não está cumprindo. E o DUA, que é o Desenho Universal para a Aprendizagem, ele é uma das possibilidades, não é panaceia, mas ele é uma das possibilidades de se pensar em minimizar barreiras, em promover que todos aprendam, utilizando diferentes meios de representação. E aí, de modo resumido, porque eu sei que essa estratégia é nova no meio acadêmico, sobretudo para quem pensa na docência para todos e cada um, que é pensando na inclusão, que inclusive inclui alunos com deficiência, com TDAH, com dislexia, com todos os rótulos que a área médica coloca. E eu não estou criticando, o aluno tem direito a ter o diagnóstico, mas na educação o diagnóstico não te garante nada para ensinar. O que garante para ensinar é quem é meu aluno. Qual o interesse dele? O que ele já sabe? Como o meu olho brilha para que ele possa ter motivação em mim, como aquele que está mediando essa relação para aprender. Neste sentido, por exemplo, as formas de apresentar o conteúdo, tá? Elas podem, olha lá, ó, formas de apresentação, apresentar um mesmo conteúdo de diferentes maneiras. Não dá para eu aprofundar aqui, mas, gente, funciona. Eu tenho uma aluna que falou, professora Verinha, eu tinha tanto medo do seminário, e todos os professores só davam o seminário. Quando eu tinha que falar lá na frente, eu até tremia. Quando você propôs que pode fazer um mapa conceitual, um e-book, escrever uma poesia, fazer uma paródia, que pode ser de diferentes formas, eu demonstrei que eu aprendi. E antes o medo era maior do que meu aprendizado. Aluna de ensino superior. Então, aqui, resumidamente, né? Então, o DUA ele pressupõe diferentes formas de apresentar. As representações, ele pode apresentar representar o que ele aprendeu de diferentes maneiras e precisa ter o engajamento do estudante. O estudante compreende a importância do que está sendo ensinado, de modo a engajá-lo na tarefa. Usar o nosso tempo, que é tão precioso, porque tempo é vida, no engajamento é muito mais efetivo do que na memorização. Porque quando ele for atuar, gente, ele vai lá e consulta. Ele pode consultar, ele pode construir junto com o aluno. Ele não precisa ter uma perspectiva memorística. Isso já foi criticado, não só pelo Paulo Freire, por muitos autores. E aí, então, problematizando, que aqui é a reta mesmo final, como eu combinei, eu não vou ler, porque está aqui, mas esse trecho e é público, por isso que eu posso mostrar, antes da pandemia. Antes da pandemia, o que os nossos alunos, alguns, portanto, vocês não estavam na Unesp, né? Alguns diziam, olha, o problema que eu tenho de sofrimento psíquico decorre das dificuldades de comunicação. Olha aqui, das relações interpessoais. Quem ensina para quem aprende. Sobrecarga de trabalho, falta de incentivo e motivação. Ó, não só da administração, dos docentes, ausência de espaços e atividades de convivência, carga horária excessiva nos cursos. Aquela ideia, o aluno tem aula de segunda a sábado, é meu curso. De segunda a sábado, todos os dias, das 7 às 11. E aí eu digo para ele que é importante ele interagir, ter criatividade, pensar sobre os problemas sociais, pensar como a gente torna esse mundo mais justo, porque ele é muito desigual. Que eu proponho que ele se engaje, que ele participe de centro acadêmico, de diferentes, que ele tenha a cultura, como o Raul falou ontem. Ele não tem. Ele não tem porque ele não tem tempo.
Ele não tem, ele sofre, porque se ele não estiver lá, ele tem falta, e falta reprova. E esses foram os depoimentos. Atividades, participação, muitas vezes, pouco reconhecida. Quando ele participa, por exemplo, no PIBID, no PIBIC, no núcleo, na extensão, na cultura, no cursinho, pouco reconhecido. Falta de valorização, assédio, abuso em relação a estudantes, relação de poder. A gente falou hoje da relação. Relação entre quem ensina, quem aprende, entre ensino e aprendizagem. Bom, Verinha, por que você trouxe isso antes da pandemia? Agora eu tenho toda essa nata aqui, essa nata de docentes que passaram por um concurso, que estão numa das melhores universidades desse país. Eu pergunto, por quê? Pós-pandemia, o que a gente tem? Então, antes da pandemia, não dizia respeito a vocês, como professores da Unesp. E agora? Acabou o assédio? Agora, acabou a relação unilateral? Agora, os currículos são flexíveis, tem área verde, são participativos, tem interdisciplinaridade. Agora, a gente tem depoimentos de pesquisa qualitativa sobre o motivo da evasão. Agora, de 22. Eu não vejo sentido, porque o que eu estou aprendendo não é o que o mundo do trabalho está precisando. Eu fico decorando coisa, eu chego lá para aplicar. Então, assim, são depoimentos que nós temos. A gente tem, por exemplo, depoimento de alunos, e aí eu vou falar aqui, está escrito lá, de cursos de humanas, falando que ele está sofrendo, porque o professor fala sobre algo como, por exemplo, eu aqui, a importância do aquecer, da afetividade, de quem ensina e quem aprende. Este é o conteúdo, e ele ignora quem aprende. Aí, quando eu tenho um aluno que é para ser crítico, que é para participar, e ele vê isso, ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Que dinheiro que meu pai, que a sociedade está pagando para isso? Eu estou falando que isto é agora, é depois da pandemia. Os depoimentos que a Cláudia nos trouxe foi depois da pandemia, os depoimentos do NTAPES, foi depois da pandemia. Essa pesquisa do Marcelo, ele defendeu o ano passado, ele fez com alunos em curso, 21, que era durante a pandemia, 22, a gente sabe que a pandemia não acabou, mas a convivência, o momento presencial retornou. Então, isso eu convido vocês a refletir. Eu falei que eu não tinha receita, E o futuro? Somos todos professores. Não existe na Unesp ninguém colocando uma arma na cabeça do docente dizendo, faça assim ou faça assado. Você tem autonomia para fazer. E ainda que você tenha, e é importante, um coordenador de curso, para coordenar o curso, vocês que estão chegando podem ser protagonistas. Podem levantar a mão e dizer, inclusive, que nesta palestra vocês ouviram sobre o papel e a função que cada um tem aqui, a responsabilidade de transformar o curso, de formar e transformar para continuar formando. Porque se não mudar, a gente não vai continuar formando, porque não vai ter quem queira. Ou aqueles que passam por lá para ter um canudo e não vão ter impacto ou não vão impactar a sociedade quando a gente pensa na transformação social. Onde fica a intencionalidade pedagógica? Há diferença entre ensinar e o aprender? Essa relação intrínseca, há diferença? Ou é um processo só? O que vocês pensam sobre isso? E aí, para finalizar, eu escrevi, para não concluir, num dos últimos livros que eu estou lendo, eu vim para cá, contei que eu comprei no CBE agora em novembro, essa Audrey Azoulay, ela é a nova presidente não sei se é presidente ou diretora da Unesco, e ela escreveu isso. Eu peço licença para ler, para encerrar para vocês. Nunca foi tão crucial tornar a educação um direito universal e uma realidade para todos. E lembrando que na Unesp, que é pública, que tem como uma política ser para todos os que acessam, os que chegam para nós, ser indistintamente, independente de quaisquer características, singularidade, nosso mundo em rápida transformação enfrenta grandes desafios, das rupturas tecnológicas à mudança climática, passando por conflitos, deslocamento forçado de pessoas, duas guerras, gente, e intolerância e ódio,
que ampliam ainda mais as desigualdades e terão impacto nas próximas décadas. A pandemia da Covid-19 expôs e aprofundou ainda mais essas desigualdades e a fragilidade de nossas sociedades. Mais do que nunca, nós temos a responsabilidade coletiva, portanto não individual, de apoiar os mais vulneráveis e desfavorecidos, ao mesmo tempo em que ajudamos a reduzir as fissuras sociais duradouras que ameaçam a nossa humanidade comum, porque o mundo é para todos nós. Para enfrentar os desafios da nossa época, tornar a educação mais inclusiva não é algo negociável, é a nossa única opção. Muito obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigado pela palestra, pela brilhante palestra que a professora Vera trouxe a vocês, né? Apresentando essa temática e parafraseando a professora Adriana Chaves, né? Que une a todos, né? Que é a prática pedagógica. A professora Vera trouxe a relação ensino-aprendizagem, mas, principalmente, ela trouxe aí a perspectiva de uma educação para todos, né? A perspectiva de uma educação inclusiva, né? Da nossa Unesp, que é bastante inclusiva, inclusive. Vamos agora, então, para uma sessão de perguntas, e, a partir de agora, eu abro para vocês, participantes. Para não ficar sem pergunta, o professor da Unesp, da Faculdade de Ciências, tem que fazer para a Vera, né, diretora. Mas eu queria fazer uma seguinte discussão. Nós estamos em departamentos, e nós temos diversidade de formação das pessoas que já estão e que estão chegando. Como é que a gente faz esse trabalho coletivo? Porque eu penso que a formação do aluno que passa por todos de um curso, né, talvez ele vivencie várias estratégias, diferenças, mas ao final pode ser que tenha dificuldades dessa relação coletiva, nessa humanização. Você poderia nos pincelar aí como é que a gente trabalha coletivamente com essa perspectiva inclusiva, de diferentes formações das pessoas que chegam, né, dentro de um coletivo para formar o nosso aluno? Isso. Bom, pergunta super complexa, para mim foi uma frustração, mas eu não posso dizer que total. Então, assim, eu penso, Milton, que o projeto político-pedagógico do curso, e ter, de fato, a ousadia, a criatividade e o engajamento dos estudantes. Eu acho que quando os estudantes são protagonistas e eles conseguem fazer uma autocrítica responsável do próprio curso, eles podem ser agentes que vão inspirar modificações. Então, como exemplo, na FC, nós temos todos os cursos que passaram por reestruturação. Todos. Com diferentes docentes. Alguns departamentos ainda não recebeu nenhum novo, como o meu, mas outros receberam. Dos cursos, que são várias entradas, né, entre licenciatura e bacharelado, mas dos cursos, pensando nos 8 departamentos, apenas um fez uma proposição de projetos integradores que vai envolver docência compartilhada, juntos, né, docentes trabalhando juntos, compartilhando, para que o aluno perceba essa potência que é o coletivo do que o singular, do que a competição, a meritocracia. Então, eu penso que os alunos mobilizados, e nesse caso os alunos foram protagonistas, o centro acadêmico fazia críticas ao curso, ao modelo. E ao estudar com a educação como deveria, eles pediram no deles, que nem era da educação, mas tinha licenciatura, que pudesse ser diferente. Então, eu penso que, como o Dua fala do engajamento, se o aluno estiver engajado, perceber o brilho nos olhos, ele consegue ser um agente multiplicador ou que vai somar com o professor. Por outro lado, eu escutei recente de uma professora, da Unesp, inclusive, que é assim, alguns estão tão cristalizados um modelo conservador, conteudista, meritocrático, que pode ser que a gente não consiga em vida, e eu acredito que a educação não é imutável, mas não consiga transformar a prática dele. Qual que é a minha esperança, respondendo a sua? Os novos docentes. Se esse não mudar, que bom, ele não é eterno, ele vai morrer, ele vai aposentar, ele vai sair. É verdade, ele vai sair. E tem gente nova chegando
que ao assinar que ficar por um período probatório, e os que têm ordenação da despesa, né, ter esse compromisso com o acadêmico de dizer, olha, aqui na Unesp é assim, se você não está afim, vai fazer outra coisa, vai plantar batata, vai fazer, sei lá outra atividade que às vezes dá até mais dinheiro, se é essa a meta. Mas se você veio e está de acordo com a nossa missão, por isso que ele tem 3 anos para dizer se quer ficar ou não. Então, eu boto muita esperança nos novos, inclusive eu falo porque eu tenho aluno que passou por nós aqui. Então, e aí eu acho que esse aluno, ele diz para mim, professora Verinha, eu fecho os olhos assim, e às vezes em diferentes contextos, quem está na educação básica também, eu tive esse depoimento. É como se eu tivesse com aquele grilo falante, falando na minha orelha, porque eu vejo lá a materialidade concreta na sala, aquilo que você está falando, a relação, a diversidade, a afetividade. E no ensino superior, porque eu já tenho agora aluno que é colega. A gente tem uma docente que é colega de grupo de pesquisa. Ela está na UFSCar, mas é do meu grupo. E ela fala, professora Verinha, quando a perspectiva da inclusiva, de ser coletivo, que foi muito criticada por alguns docentes, porque, por exemplo, a aprendizagem cooperativa, que é uma metodologia de ensino e de aprendizagem, na Espanha, e ela não é nova, gente, não estou inventando nada. Ela fala de autoavaliação, grupos de trabalho, grupos permanentes e grupos que você transita e faz troca. Ela tem princípios que só atinge o objetivo se todo mundo aprender. Se um não aprendeu, não atingiu o objetivo. Ela é uma metodologia que tem princípio inclusivo. E, infelizmente, em 2012, quando eu voltei do pós-doc, e tenho aluno aqui, quando eu voltei do pós-doc e quis propor essa metodologia, tiveram alunos que fizeram abaixo-assinado porque não era para implantar, porque era mais difícil, porque eles tinham que ter responsabilidade, porém, eles não sabiam se autoavaliar, entre outros. Então, eu não acho que é fácil, Milton, não acho. Não acho que a gente vai conseguir mudar 100%, por isso que bom, quem não é eterno, que não somos eternos, vai morrer, vai sair, e tem gente nova chegando. E eu acho que envolver os alunos é um caminho. Verinha, eu queria te pedir para comentar 2 aspectos. Um primeiro é sobre a questão da inclusão na perspectiva de que todos nós precisamos ser incluídos em algum momento, né? Porque todos nós temos uma necessidade de inclusão em algum momento. O outro aspecto, e vai naquela linha da pedagogia da autonomia, é o aspecto da emancipação. Eu acho que na universidade a gente tem mais dificuldade de formar para a emancipação, ironicamente, do que na educação básica. Então, eu queria que você comentasse. Obrigada. Excelente pergunta. Inclusive, Hilda, na perspectiva de quem estuda a inclusão, a gente brinca que a inclusão é uma etapa que é anterior à emancipação. Alguns países já não usam mais que quando a gente atingir um ensino de qualidade, é que ele está incluído, porque é o pertencimento, é quando ele está emancipado. E eu vejo que é muito... a metodologia, vocês vão ter oportunidade de aprender e aprofundar, mas o método que eu ensino e a relação que eu estabeleço, né, entre quem ensina e quem aprende, são definidores de proporcionar ou não proporcionar a emancipação. Eu vou dar um exemplo prático. A gente tem alunos no ensino superior que, quando termina de ler um texto ou fazer uma atividade, ele fala, professora, eu terminei, e agora? E, pensando na emancipação, no empoderamento, na autonomia, na iniciativa, na resolução de problemas, este modelo é altamente perigoso, porque você está formando pessoas para obedecer, para seguir regras, para serem dirigidas. E a gente faz isso, inclusive no ensino superior. E falamos, né, de inclusão, de pluralidade, e quando você emancipa, e aí dá para aprofundar, porque tem técnicas, inclusive, vou dar uma técnica aqui. Assembleia. A assembleia, por exemplo, de tomada de decisões, que os índios, inclusive, sentavam em roda para discutir, é uma estratégia poderosa de emancipação. E que, quando criança, elas começam, algumas vezes elas são até exigentes demais. Ela fala, não, manda ele embora, ele não fique. Aí a gente vai discutindo o que é ética, o que são valores, o que é o direito. Por exemplo, quando ele brigou, professora, não deixa ele não ir na educação física. Educação física é um direito.
Né? Então, eu vou punir uma ação em relação a ele não ter um direito. Então, essa discussão, que pode ser em assembleia, que pode ser visitando a realidade e, a partir da realidade, trazer a problematização, puxando um conteúdo em qualquer área, gente. Em qualquer área, se você parte de um contexto, de uma realidade concreta, trazida pelo próprio aluno nosso, ou visitada, porque agora tem a curricularização, e nessa interface dialógica com a sociedade, trazer problemas sociais para discutir. Por exemplo, na área das humanidades, um que eu vejo gravíssimo é como nós, docentes, podemos romper com a ideia que conteúdo é sinônimo de qualidade. Ele está muito impregnado. Está muito impregnado. E aí, ainda é uma barreira que a gente não emancipa. Porque se eu estou emancipado, eu sei que eu posso olhar em várias bibliotecas do mundo, não só do Brasil, que lá tem o conceito com fonte segura, com fidedignidade, que eu não preciso, e que eu poderia usar o tempo para emancipar. Então, como exemplo, a questão... e um outro exemplo. Quanto mais eu cultivar a discussão do respeito à diversidade, tendo na turma essa pluralidade de ideias, de gênero, de cor, de credo, de pessoas com deficiência ou não, o ambiente é potencializador de desenvolvimento humano. Ele não é o único, porque tem a mediação humana que é essencial. Mas um ambiente plural favorece conflito, favorece tomada de decisão, mas após o conflito, numa perspectiva humanizada, vem o consenso, vem a democracia, mesmo que tenha que votar, por exemplo, e tomadas de decisões. Então, eu vejo que isso é muito rico, que nós devemos defender e continuar lutando para que essa heterogeneidade esteja lá, mesmo que a gente não saiba como trabalhar com ela. Tem pesquisadores estudando técnicas para facilitar a nossa vida. Bom dia, meu nome é Simone, eu sou de Botucatu, eu sou médica. E a minha pergunta é na mesma linha, a respeito da inclusão. Você disse, eu tenho que oferecer, a minha interpretação, certo? Eu tenho que oferecer, para incluir, eu tenho que oferecer as mesmas condições para todos, as mesmas oportunidades para todos. Isso. Problema no meu serviço, a realidade hoje, tá? Eles estão realizando a inclusão discriminando dois grupos, separando. Eu tenho um grupo que está inscrito como médico residente e atua como médico residente dentro da nossa proposta pedagógica. E, em 2023, surgiu um outro grupo de médicos residentes que estão inscritos como médicos residentes, mas não atuam como médicos residentes, eles não realizam as tarefas. Foi essa a proposta do serviço, separar. E eu sinto que, na verdade, é o contrário. A inclusão é ter a proposta igual para todos. Na realidade, não é ter a proposta igual para todos. As oportunidades têm que ser igual. Eu vou dar um exemplo, não sei se prático. A gente tinha um aluno que ia jubilar, 12 anos de Unesp. Já tinha passado todos os prazos, ele era um aluno com transtorno do espectro autista. Mas ele não tinha dificuldade cognitiva de compreensão, mas ele tinha muita dificuldade de habilidade social, de relação. E nós fizemos uma consultoria colaborativa para o conselho de curso, para os docentes, inclusive ele estava com reprova em 3 disciplinas inclusive álgebra, etc. Todos os alunos tinham que ter as mesmas oportunidades. Se eu ensino de uma única forma para todo mundo, eu não estou dando as mesmas oportunidades, porque quando eu falo, eu uso uma única forma de apresentar. Ele tinha muita ansiedade na hora da atividade, quando vinha as listas. Então, vinha a lista com 10, quando ele olhava, e ele sabia que demorava, então esse aluno desestabilizava, e não conseguia fazer, ele entregava em branco. E ele foi reprovando. Quando a gente compreendeu quem era o aluno, a singularidade dele, entrevistamos, conversamos com os coordenadores, com as professoras, e ela perguntou, mas como eu vou avaliar se ele aprendeu? A gente pediu autorização para ele, e nós filmamos ele falando sobre o conteúdo, para ter o registro, o áudio, gravamos. Numa das disciplinas, as provas dele foram
orais. Ele gravou, tem o áudio, ele demonstrou o conteúdo, porque ele sabia. Numa outra, ele usou a lousa, porque o espaço da lousa é muito maior, como se ele estivesse explicando, como se não fosse prova. Ela fotografou. E uma professora, inclusive, que é a que ele tinha muita dificuldade, a gente orientou que, se ela mudasse a forma de oferecer a avaliação, vamos supor, 10 questões, ela dava uma de cada vez. Tá? Então, ela cortou as 10, era a época que tudo no papel, ela cortou as 10 questões. Como ele desestabilizava, ela deu uma, ele fez, ela deu a outra, ele fez, ela deu a outra, ele fez. O grupo de professores disseram, inclusive, que se surpreendeu, porque não sabia da capacidade que ele tinha, porque ele demonstrou o conhecimento aprendido. Então, oferecer a mesma equiparação não é dar a mesma coisa. Imagina você, uma criança andar de bicicleta, pequenininha, a Kika andar na outra, e uma pessoa, sei lá uma Tele, que era bem altão, andar na mesma bicicleta, que eu estou oferecendo igual. Eu não estou equiparando. Então, o recurso que eu uso, neste caso, para equiparar, considerando a relação entre quem ensina e quem aprende, porque eles são diferentes, e a gente considera isso, eu preciso pensar em quais recursos, ou estratégias, ou metodologia eu vou ofertar, ou para um grupo, ou para um, ou para dois, de tal modo que todo mundo aprenda. Verinha, mas como eu vou fazer isso? É muito difícil. Eu estou colocando que é difícil, porque tem que romper com um modelo que você dirige, que você dá aula. Por exemplo, eu visitei a Escola da Ponte, em Portugal. Eles trabalham com muita autonomia, com problemas para resolver. Os alunos faziam coisas diferentes, em tempos diferentes, mas todos tinham um mesmo currículo a ser seguido. Então, eu me coloco à disposição. Repete o teu nome para mim. Simone. Simone, eu me coloco à disposição, como pesquisadora da área, em prover recursos, porque nas nossas universidades, inclusive medicina, federais, a gente tem tido, eu sei que você falou de 2 grupos da residência, eu precisaria entender melhor para a particularidade. Mas pensando na diferença do aluno, a gente tem tido depoimento de turmas que se modificaram toda a forma de ensinar, utilizando as diferentes linguagens, gesto, música, som, sensibilidade, várias formas, comprovado cientificamente que quando teve essa diversidade respeitada, a singularidade respeitada, toda a turma ganha, toda a turma, porque as possibilidades são múltiplas. Então, aquilo que era bom por causa de um, beneficia o contexto. Mas específico sobre a questão da residência, eu prefiro e me coloco à disposição para a gente conversar, para eu entender melhor. Tá? Não sei se eu respondi. Não, excelente, obrigada. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Sou o Danilo, da Geografia de Rio Claro. A gente está com uma situação no curso de Geografia, que acho que vai um pouco próximo do que foi comentado pela colega, que tem um aluno que tem visivelmente algum déficit cognitivo. Eu entrei em contato com o setor de psicologia. Na conversa, o psicólogo acabou me falando o laudo dele, porém me disse que foi só para contrapor as informações que eu tinha, porque ele não poderia compartilhar esse laudo, porque tem um sigilo médico. Por esse aluno ter essa particularidade em relação aos demais, a gente percebe uma diferença no tempo para o aprendizado, para o desenvolvimento das tarefas e tudo. E eu questionei o setor de psicologia se eu não poderia compartilhar essa informação que eu tive sobre o laudo com os colegas, para que os colegas pudessem dar um tratamento mais direcionado ali para a condição dele. E me foi dito que não, que esse laudo, por ser sigiloso, por respeitar um sigilo médico, a gente não pode tocar, então, nesse assunto abertamente. E, com isso, eu vejo que tem um comportamento de preferir que o aluno passe na disciplina para ele seguir adiante, logo a gente não ficar com aquela situação que, infelizmente, vem sendo tratado como um problema. Como que é seu nome? Danilo. Danilo. Excelente pergunta, né? Então, como presidente da CEPAI... Só complementar. E aí eu tenho percebido que outros alunos estão tendo incômodos com ele, porque ele tem a noção de limite dele é diferente dos demais, e ele vem sofrendo um pouco com o cancelamento, com o cancelamento pelos colegas,
Ah, tá. Então, ó, lá e aqui. Então, eu não vou personalizar, porque cada caso é um caso. Mas o que eu diria, como pesquisadora da área, como a primeira resposta? Cada caso é singular. Então, lembra do Betinho? Personalizar a solução. O laudo médico não muda nada na prática pedagógica. Entregar o laudo para o amigo, para o colega, falar que ele tem A ou B, não muda nada. Primeiro processo é conhecer como ele sabe, qual a singularidade dele, pensar coletivamente com a turma, como todos aprendem. Aí eu vou fazer um desafio. Se o modo... e o direito a flexibilizar tempo, estender tempo, enquanto o aluno faz, às vezes, em um semestre, uma disciplina, ele tem que fazer em duas vezes, porque ter deficiência ou ter dificuldade não é para negar a diferença, é respeitá-la e promover a aprendizagem. E, às vezes, a gente tem ideia que nós vamos ser os salvadores da pátria, no sentido de fazer mágica. Não, a gente precisa ter a intencionalidade pedagógica de ensinar a todos e cada um. Então, a forma como você está ensinando está beneficiando 28 e não de 30 está beneficiando 28 e não está beneficiando 2. Se eu usasse técnicas práticas universais, que é outra forma de ensinar, será que os outros 2 não aprenderiam? E além disso, pode ter monitoria, mentoria, suporte pedagógico, há recursos para apoiar o trabalho do professor e do aluno. Se vocês não conhecem, de novo, eu me coloco à disposição para que vocês possam conhecer e acessar. Tá? Mas o laudo, tirem isso, gente, se desta manhã ficar para vocês, e o laudo é um direito do aluno, mas o laudo, o CID, o que ele tem, não diz respeito ao fazer pedagógico. Por que que não diz? Porque eu primeiro preciso conhecer. Uma pessoa com paralisia cerebral não é igual a outra pessoa com paralisia cerebral. Com TEA não é igual a outra. Com síndrome de Down não é igual a outra. Com qualquer transtorno que tenha comprovação médica, não é igual a outro. Então, é conhecer cada um, utilizar de recursos que a ciência já desenvolveu, de estratégias para prover o ensino para todos. E aí, de cara, se der a mesma coisa para todo mundo, não vai ter efeito. Porque aquela ideia da Maria Gabriela, eu nasci assim, eu faço assim, vou ser sempre assim, não funciona. É mesmo de desestabilizar para fazer de um outro jeito. E lembrando que não são só alunos com deficiência que têm evadido, repetido, reprovado. Então, refletir se o que eu estou ensinando e o como, se está atingindo o objetivo. Porque se não está, eu tenho que repensar. Ok? Obrigado. Bom dia, meu nome é Fernanda, eu sou do Instituto de Artes de São Paulo. E estou muito feliz em conhecê-la, porque já vi vários vídeos dos cursos do CAD, de Libras, e que foram muito importantes, porque a gente tem um aluno deficiente, primeiro aluno deficiente das artes cênicas, e que a gente tem aprendido muito com ele e repensado, né, as nossas práticas pedagógicas. Mas tem uma outra questão que, para mim, me atravessou, porque um aluno fez uma pergunta para mim no começo do ano. Eu dei aula em 2018 como substituta, encontrei uma realidade muito diferente agora em 2023. Pandemia, o último governo, acho que isso a gente está sentindo, está tendo a dimensão de tudo, talvez agora. E na licenciatura do curso de arte e teatro, que é noturna, estava com dificuldade de engajamento, e aí eu tive uma conversa e um dos alunos falou assim: mas professora, talvez a pergunta seja como ensinar estudantes exaustos? E essa pergunta está comigo permanentemente. Eu sei que não vai ter uma resposta, mas eu queria ouvir alguma reflexão nesse sentido. Porque também estamos todos exaustos, mas enfim. Né? Excelente pergunta. Eu comentei hoje com uma pessoa que está aqui, que eu recebi um depoimento de uma aluna de um curso de humanas, de psicologia. Vou falar o curso, porque não é segredo, ela falou que eu posso usar esse depoimento. Que ela vai se formar, né? Ela não vai se formar ainda, porque acho que falta um dos estágios. E ela escreveu sobre
esse depoimento de que, da exaustão, dessa ideia de tarefeira. E eu digo que quantidade não é qualidade. E que numa aula que, de repente, você não leu nenhum texto, mas fez uma roda, problematizou, discutiu, como o Danilo falou, como a gente faz para todo mundo aprender? Será que tem alguma experiência? Trazer uma experiência, trazer um profissional que tenha deficiência, porque aquele lema, nada sem nós sobre nós, porque às vezes a gente fica hipotetizando coisas, conversar com o próprio aluno, né? Como você gostaria de aprender, entre outros. E eu vejo que essa questão da exaustão tem tirado esse brilho, esse sabor, essa alegria do aprender. E aí, gente, nós vamos continuar fabricando pessoas doentes, que procuram terapia, que não conseguem ser, porque a gente ainda está muito preocupado com o ter, com a quantidade, e eu vejo que nós não podemos continuar reproduzindo isso. Não podemos. Tá? Então, assim, a questão da afetividade, da compaixão, de pensar as relações de uma outra forma, e não é negar que conteúdo não é importante, porque eu já escutei isso, que eu penso que não é. Não é. Por outro lado, se eu estou formando gente que é exaustão, doente, professores que dá aula de um jeito e 20 aprendem, 10 não, e aí ele quase se mata porque ele vai se sentir culpado, não é para procurar culpados. É para pensar coletivamente uma outra forma de pensar a educação, esse modus operandi, esse modus só de paper, entendeu? Quem faz uma boa aula tem que ser tão valorizado como quem faz pesquisa aplicada. Eu queria agradecer, professora, é sempre muito bom e muito assertiva a sua fala. Na verdade, eu vou fazer um pedido, não é só diretamente a você, mas também ao Júlio, que existe uma questão fundamental da necessidade que nós, professores, temos de apreender acerca das dificuldades de aprendizagem. Temos, muitas vezes, muita boa vontade, mas, muitas vezes, não sabemos diferenciar discalculia, disgrafia, TDAH, autismo. Existem diferentes níveis, e, dependendo do nível, você precisa atuar de forma diferenciada. Então, eu faço aqui um apelo para que a Unesp invista fortemente no processo de acolhimento aos professores, no sentido de que nós possamos ter elementos didático-pedagógicos que acolha e que ensine. Porque uma educação inclusiva tem 3 passos fundamentais. O aluno precisa estar, mas não necessariamente estando, ele está na inclusão. Muitas vezes, estando, reforça-se um processo de exclusão. O segundo momento seria ele poder efetivamente pertencer a este território. E nós temos que desencadear o processo de pertencimento. E o terceiro, o mais importante também, ele tem que ter a possibilidade de aprender nas suas limitações, nas suas grandezas. Então, eu faço aqui um apelo a todos vocês, que realmente a Unesp possa investir fortemente numa formação de professores que nos auxilie, nos acolha e nos ensine a melhor forma de estar e acolher a todos eles. Muito obrigada. Obrigada, Maria Antônia. Não é pergunta, né? É um apelo. Eu já conversei com o Júlio sobre isso, né? A gente tem esse sonho, tá? Os cursos que começaram só de natureza informativa pelo capacitismo, que foi um entre outros, que é importante, mas eles não são suficientes. Eu concordo plenamente com você, como pesquisadora da área, que eles não são suficientes. Existe literatura especializada, técnicas, não é o laudo, viu, Danilo, que diz, mas, por exemplo, se eu tenho um aluno com TEA que é verbal, que não é porque está escrito no laudo, mas que ele não usa da fala, e provavelmente ainda a gente não tem esse na Unesp, que o nível de suporte para a vida dele é 3, mas vamos supor que não fosse verbal. A comunicação tem que ser alternativa. Comunicação alternativa requer, né, Maria Antônia, conhecimento, técnica, ensino, produzir comunicação. E isso o professor não sabe sozinho, não brota. Esse conhecimento não brota, não é boa vontade.
Tá? Se eu tenho um surdo na sala, eu tenho que ter intérprete de Libras dentro da sala para que ele possa se beneficiar da comunicação, da língua. Se eu tenho um aluno com DV, igual o Rio Claro tem, que é cega, eu tenho que fazer todas as adequações nos materiais de audiodescrição, ou um pouco, aquilo que é bom para ela, pensando no DUA, é bom até para os outros. A gente vê isso. Mas não é fácil, envolve engajamento, formação. E, como Vera, pesquisadora da área, presidente da CEPAI, Maria Antônia, no que depender de mim, eu vou continuar lutando para ter. A proposta para o ano de 2024 já é iniciar com os coordenadores de curso. Tá? Já tem desenhado, inclusive, um projeto em parceria da CAAD e da CEPAI, para começar com os coordenadores. É insuficiente, mas, como ele coordena, começamos com ele. Tá bom? Então, professora Vera, passo para você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua interação com os nossos professores. Parabéns. Muito obrigada. Bom, como considerações finais, gente, o que eu diria para vocês? Educação para todos, que considera cada um, viu, Simone? Não é fácil. A gente precisa, de fato, de conhecimento, de sensibilidade, de pertencimento, de repensar o modelo. Eu vou fazer acho que eu configuraria uma cena para você. Não estou generalizando, porque eu sei que já tem pessoas que fazem diferente, mas não é a maioria. Eu vou fazer uma cena. Abro a porta de uma sala de aula, do curso de engenharia, da educação física, vou me permitir, porque eu tenho aqui o Milton, abro uma sala de educação física, de engenharia, da veterinária, ou da educação básica, do fundamental ao ensino médio. Normalmente, Simone, se você fechar os olhos e lembrar na sua memória de como foi a sua, seja na pública ou na particular, a maioria, comprovada cientificamente, o modelo de ensino é boca-nuca. Sabe o que é a boca de um na nuca do outro? Filas indianas, e às vezes, inclusive, a moça que nos apoiam da limpeza fica brava quando ela chega e a carteira está diferente. Mas quase sempre é boca-nuca, a boca de um na nuca do outro. A gente tem um modelo de educação que foi instituída no século XIX. Nossa geração, né, a gente adentra e aprende, e nós reproduzimos muito como nós aprendemos, por isso é a minha preocupação com a formação de vocês. E nós temos um conflito geracional que é inegável, nesse momento, pós-pandemia, mais ainda, que, se a gente refletir que isso, quando a gente estudou, já era dessa forma e agora continua, e a gente achar que nós vamos continuar assim, a gente vai continuar fazendo o que ela colocou. Exaustão, é o que o Paulo Freire falava, é um modelo bancário. É o professor que antes ele usava o retroprojetor, hoje ele usa o PowerPoint. Então, só mudou de uma ferramenta para outra. Quase sempre não é coletivo, não é interdisciplinar. E agora eu falo pela minha unidade, não é interdisciplinar, não é trabalhando junto, não tem essa preocupação com a transformação social. Ele é muito conteudista, pensando no mercado de trabalho. E, inclusive, quando pensa no mercado de trabalho, está ignorando o mundo do trabalho. Porque eu estou falando de mercado e de mundo, e tem diferença. E, nesta direção, a nossa missão fala, inclusive, de contribuir para a transformação social. E aí depende do que a gente quer. Se a gente quer que alguns vão, a gente vai continuar fazendo isso. Se a gente quer que todos, cada qual com a sua singularidade, tenha equiparação, tenha oportunidade de aprender, mesmo que no tempo dele, no ritmo dele, de uma outra forma, a gente tem que fazer diferente. É um pouco do que a autora que eu finalizei, que eu trouxe para finalizar. Não tem outra opção. Essa é a nossa única opção para garantir a sustentabilidade humana. Me preocupa muito, a gente fala muito do meio ambiente, não colocando o homem como meio ambiente. A gente pensa na planta, na água, na terra, no clima. A sustentabilidade humana depende também de nós. E ou a gente caminha nessa direção, ou a gente não contribui para a nossa sustentabilidade. A gente contribui para a nossa destruição.
Foi um prazer estar aqui. Júlio, gratidão por ter me convidado, muita, muita. E eu espero que para vocês, meu contato é meu nome, Vera Capellini. Nosso grupo de pesquisa produz muito material, estratégia, didática. E eu tenho muito orgulho porque eu tenho ex-alunos, ex-pessoas que eu fui banca, que estão nesse auditório. Ou seja, comunga do que eu estou dizendo aqui, porque está aqui, né? Foi formado assim e agora está aqui. Obrigada.